Hoje eu vou falar de exames, medicações, um pouquinho de suplementação das medicações. Semana que vem, então a gente vai pular carnaval aqui falando do nascimento em si, né? E a gente termina com o tema de malformações, de alterações, de problemas que a gestação pode trazer, tá? Então, um abraço aí para todo mundo, muita gente conhecida. E, de novo, obrigado aí pelo carinho de todo mundo. Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre qual que é a rotina dos exames que a gente pede, o porquê que a gente pede. Depois eu vou entrar um pouquinho de suplementação, né? Vou falar dos temas de algumas vitaminas só, porque muito assunto para pouco tempo, né? E depois eu vou explicar um pouquinho dos critérios que a gente usa para passar medicação e por que que é tão importante vocês conversarem com o médico, né, com a sua obstetra, com o seu obstetra, e vou terminar explicando dos exames de ultrassom, como que eles funcionam. Lembrem-se da caixinha de pergunta, né? Antes de abrir para as perguntas, ninguém tinha escrito ainda, então agora vocês já sabem onde clica ali. Vou pedir de novo para fazerem perguntas relacionadas ao tema de hoje, que aí a gente aproveita bem mais, tá bom? A função aqui é que vocês não percam tempo aqui comigo, vocês aproveitem e saiam daqui sabendo um pouquinho mais do que vocês entraram e eu também, né? Vou perdendo a minha vergonha aqui, olhando para mim mesmo, né? Bom, então vamos lá. Como que funcionam as medicações na gestação, né? Os exames na gestação, perdão. Como eu disse semana passada, né, o ideal é que faça uma consulta pré-concepcional. Então, se você fez essa consulta pré-concepcional, você já tem alguns exames que provavelmente não vão ser solicitados novamente, como por exemplo, tipagem sanguínea, se você é imune a algumas doenças, quase todas elas criam essa imunidade mais permanente, então não precisa repetir, como por exemplo, citomegalovírus, toxoplasmose, tem um pouco de divergência, mas geralmente a gente não solicita de novo. Dependendo da imunização da hepatite B, a gente também nem precisa repetir. Então, alguns exames a gente deixa de solicitar na primeira consulta, né? Então, a gente divide basicamente, no geral, em três fases, né? Em três períodos para solicitar exame. Então, seria assim que começa o pré-natal, né? A gente solicita a primeira rodada de exames, que tem como principal função detectar se a paciente já tem alguma doença prévia ou se ela tem alguma alteração que deixa a gente em alerta ou que a gente precisa já tratar. Então, basicamente, a gente solicita sorologias, né? Se a paciente tem hepatites, se ela tem sífilis, se ela tem HIV, a gente solicita o tipo sanguíneo, se ela não souber, a gente solicita exames de urina, da glicose, a gente solicita a função da tireoide, o exame da tireoide, vitamina D é outro exame que a gente hoje solicita de rotina. No SUS não tem essa solicitação, mas às vezes a gente pode solicitar também, né? Para a gente ter um panorama geral de como está a saúde laboratorial, né, como está a saúde da paciente, através de alguns exames de laboratório. Lembrar que isso é num pré-natal normal, com a paciente sem risco, né? Se ela tem alguma comorbidade, se ela tem alguma doença de base, por exemplo, se ela já é diabética, se ela já é hipertensa, a gente solicita outros exames, né, além desses, né? Então, a gente faz uma investigação mais complexa. Por exemplo, uma paciente que tem hipertensão, ela já pode ter algumas lesões crônicas em alguns órgãos do corpo. Por exemplo, ela já pode ter alteração no rim, né? Pode ter alteração de visão, pode ter alteração no fígado. Isso vale para várias doenças, né? Então, de acordo com a doença de base, a gente faz um caminho de exames diferentes. Então, quando a gente estabelece o grau de saúde da paciente ou a perspectiva da paciente, a gente trilha essa solicitação de exames, tá?
Uma coisa muito importante, né? As pacientes que geralmente engravidam, né? Que estão na fase reprodutiva, elas estão ali entre 18, 20, até uns 40, 40 e poucos anos, né? A maioria dessas pacientes são saudáveis, né? Não vão pouco ao médico, fazem pouco exame de rotina. Então, muitas das vezes a gente descobre muita doença no pré-natal. Não é porque o pré-natal fez ela ficar doente, né? A gente descobre porque ela não faz exame, né? Ela não fazia exame, ela não acompanhava. Então, a partir do momento que a gente começa o pré-natal, que ficam aquelas consultas constantes, a gente acaba detectando doenças que a paciente muitas vezes não esperava, né? Hipertensão, diabetes. É muito comum a paciente assustar, não, mas eu nunca tive isso, eu nunca senti nada. E muitas dessas doenças crônicas são silenciosas, né? Então ela não dá sintomas antes, é, no início da doença ou no percorrer da doença, tá bom? Então, é, a gente começa com exames, de acordo com o resultado. Uns a gente acompanha mais de perto, outros a gente não faz mais, e outros a gente só repete porque tem doenças que aparecem mesmo com paciente sem sintoma. Por exemplo, infecção urinária, né? A infecção urinária na gestante ela é bem peculiar, porque muitas vezes a paciente tem uma colonização de algumas bactérias sem ter sintoma. Então é muito comum ela chegar lá com o exame e falar: olha, você está com uma infecção urinária, a gente precisa tratar. E aí ela chega e fala: mas eu não estou sentindo nada, meu xixi está normal, não mudou a cor, não mudou o cheiro, eu não estou com dor. E aí a gente explica que é por isso que a gente faz exames de rotina, né, para ter esse tipo de detecção. Algumas doenças, infecções, como por exemplo a infecção urinária, ela aumenta risco de parto prematuro, aumenta risco de infecções para o bebê, aumenta risco de infecções que podem subir para o rim, por exemplo, né? Então é isso que, por isso a gente faz tanto exame, por isso que a gente divide as tomadas de exame, tá bom, gente? Então, primeiro trimestre a gente solicita, dependendo da doença de base, é, doenças reumatológicas, diabetes, hipertensão, cardiopatias e outras alterações, a gente faz outros exames específicos. Se não, a gente repete uma rodada no segundo trimestre, onde alguns exames que a gente não solicitou no primeiro têm uma importância maior para diagnóstico. Um exemplo é o exame que a gente tenta diagnosticar a diabetes gestacional, é uma faixa de idade onde é mais recomendado fazer a solicitação desses exames. E no terceiro trimestre, basicamente, a gente solicita mais alguns exames para ver se esse final não alterou, por exemplo, a anemia, não alterou a glicose, não alterou a tireoide, para que chegue no nascimento com uma condição de saúde boa, tá bom? Eu não vou ficar detalhando muito o exame, porque é muito complexo, é muito específico, e eu acho que não é o objetivo dessa live, que eu acho que tem alguns temas que são importantes, e esse é claro que é, mas eu acho que falar especificamente sobre o exame da diabetes, sobre a glicose, pode ser que vocês perguntem sobre isso, aí eu prefiro bater um papo com vocês do que eu ficar falando coisa teórica aqui, tá bom? Dica, né? Dicas. Médico que pede pouco consulta, pouco exame, desculpa, você tem que avaliar se realmente é pouco exame, tá? É muito comum, é, algumas vezes, pedir exames que são totalmente desnecessários para um perfil de paciente, e isso traz uma sensação de proteção e que não é verdade, né? Tem muito exame mal indicado que às vezes chega um resultado que a gente não sabe nem o que fazer, porque a gente não trata exame, a gente trata o paciente. Então, é, converse com o seu médico sobre a avaliação a solicitação desses exames, tá? Agora, o contrário também acontece. Tem médico que tem vergonha de, por exemplo, pedir o HIV para o paciente. Não é questão de ter vergonha ou não, né? O HIV é uma doença que pega por via sexual e às vezes o paciente tem há anos e não sabe, né? Lembrar que a gente tem muito paciente que nunca fez exame nenhum, chega grávida lá sem nunca ter feito nenhum exame, sem nunca ter aferido a pressão.
Então, a gente precisa fazer exame. Eu já vi muito colega falar, se a paciente é casada, eu não solicito o exame de sífilis nem de HIV. Isso já ouvi algumas vezes, né? Não pode acontecer, isso aí é uma negligência do médico. E a paciente não tem que se sentir incomodada da gente solicitar esse tipo de exame, porque isso faz parte da nossa rotina, tá? É, outra dica, né? Anotar na carteirinha. Lembra que eu falei que tem alguns médicos que não solicitam, não tem nem carteirinha para o paciente. Anotar o exame de qualquer jeito também é muito ruim, né? Lembra que o exame é feito para alguém interpretar. E muitas vezes, quando o paciente vai para uma urgência, para uma emergência, ela precisa, o médico, a médica que está de plantão precisa entender, né? Eu brinquei que a minha carteirinha ficou grande para minha letra, que é feia, justamente por isso, para os colegas entenderem o que eu escrevi, né? Porque senão não serve para nada. Às vezes a paciente tem uma alteração, eu sei, mas ela vai para uma urgência e ninguém sabe, né? Nem ela, às vezes, porque não entendeu, e ela não é obrigada a entender. Então, confira se está anotado bonitinho, se tem os valores, se anotou pelo menos o resultado na carteirinha, que é o que interessa, tá bom? Bom, vamos para a próxima. Suplementação, né? Esse é um tema bem interessante porque hoje está na moda suplementação adoidado, todo mundo tomando vitamina D, como é que é? Não sei o que é 10, coenzima Q10, ômega 3, cálcio, Lugol, tem de tudo. Tem uma suplementação, tem muita suplementação, talvez para pouca doença. Mas qual que é a avaliação? Como que a gente avalia para fazer esse tipo de tratamento, esse tipo de suplementação? Como a gente percebe que a paciente precisa de uma reposição, precisa de uma suplementação de algumas vitaminas, minerais, etc. Né? Basicamente, a gente segue a clínica da paciente, o que ela está sentindo, e a partir daí a gente investiga ou não algumas doenças, né? E a gente tem como base um índice de recomendação de suplementação. Então, existe um índice que chama IDR, que é o índice diário recomendado, que é um índice que o Ministério da Saúde preconiza, da quantidade nutricional que cada faixa da vida precisa repor, né? E tem o específico para gestante. E esses são recomendações baseadas no protocolo americano. Tem um instituto americano que tem essas indicações e o Ministério se baseou nesse para fazer. Então existe o IDR, que é o índice recomendado diário, né? Basicamente, eu não vou explicar todas as vitaminas, na verdade eu vou dar 3 exemplos só para vocês terem uma ideia, mas basicamente atualmente os suplementos que tem para gestante, tem trocentas marcas, eles se baseiam nesse IDR para fazer o seu produto, né? Uns aumentam um pouco numa coisa, outros noutras, outras tentam seguir 100%, mas como muda bastante a dose recomendada, pode ter alguma deficiência ou uma super indicação de alguma vitamina em outro lado. A grande questão para a maioria das pacientes, elas não precisam mais do que esse IDR recomendado, para a grande maioria das pacientes. Então, se a paciente tem uma alimentação adequada, se ela está fazendo um pré-natal correto, e se ela faz a suplementação recomendada, já está ok para a maioria. Qual que é o problema disso? Saber se a paciente está se alimentando bem, né? Então, o papel do nutricionista é fundamental nesse processo. Então, se você tem dúvida, se você está sentindo alguma coisa, se você falou com o seu médico e você não se sentiu tão segura, o nutricionista é o profissional que você precisa ir. Ele vai avaliar o que você está comendo, qual que é a dose recomendada para a sua faixa etária, para a sua gestação, e a partir daí ela vai ver o que precisa realmente repor, tá? Eu estou falando, acabei de ler aqui, falar do ácido fólico, esse é um dos que eu vou falar agora. Então eu vou começar falando do ácido fólico. O ácido fólico é uma vitamina, né, a vitamina B9, né?
e é uma das principais vitaminas que a gente sabe que tem impacto direto na formação do bebê, né? O ácido fólico, ele tem a função de prevenir as malformações de tubo neural. O que é malformação de tubo neural? São alterações no início da vida do bebê, a formação da região da coluna e cérebro do bebê. Então ele ajuda a formar o tubo neural que vai acarretar na formação da parte cerebral desse bebê. As falhas, a deficiência da vitamina do ácido fólico, ele pode levar às duas principais doenças de falha de fechamento de tubo neural, que é a anencefalia e a espinha bífida, que é aquela coluna aberta, aquela alteração da coluninha do bebê que atrapalha o desenvolvimento motor, né? Tem dificuldade de caminhar, tem que operar, tem que fazer vários tratamentos cirúrgicos e fisioterapêuticos e cognitivos para conseguir ter uma função básica em dia. Então, você deixando de usar o ácido fólico na dose correta, você aumenta esse risco. Por isso é tão importante o uso do ácido fólico. Qual que é o grande porém do ácido fólico, né? A dose que é usualmente prescrita é a dose de 5 miligramas, que é o ácido fólico que tem no posto de saúde. Qual que é o problema desse ácido fólico? A dose é muito alta. O ácido fólico de 5 miligramas, para a maioria das pacientes, é uma dose muito alta. Ele tem a função para tratar pacientes com anemia megaloblástica, que é uma deficiência do ácido fólico, e para algumas pacientes que têm uma dificuldade de absorção de ácido fólico. Então, é para a minoria das pacientes que a gente prescreve esse de 5 miligramas. Como só ele tem no posto de saúde, acaba que a gente passa de rotina, né? Mas esse não é o ideal. Então, eu não estou falando aqui do mundo real, porque às vezes a paciente não tem condição de comprar, às vezes a paciente só tem essa disponibilidade, ela precisa usar, é melhor do que não usar nada. Mas essa dose não é recomendada. Eu já li aqui perguntando a dose. Qual que é a dose recomendada? A maioria dos estudos coloca entre 300 microgramas a 1 miligrama. Ou seja, se a gente colocar 300 miligramas, isso dá quase 15 vezes o valor a menos do que o ácido fólico de 5 miligramas. Então, é muita dose para o que realmente a paciente precisa. Então, vamos lá. Qual que é o problema da dose aumentar a dose do fólico? Eu anotei aqui para não esquecer nada. Ele pode mascarar a deficiência de outras vitaminas, como a vitamina B12. Ele aumenta o risco de câncer gastrointestinal. Pode atrapalhar a tireoide, o funcionamento da tireoide, tá? Ele tem risco de aumentar a resistência da insulina e levar a diabetes gestacional. E tem alguns estudos que correlacionam o ácido fólico em excesso com o autismo. Então, claro, isso não são estudos de grande relevância ainda, porque pensa só, como que você vai comparar o autismo de uma criança com 2, 3, 4, 5, 6 anos com o remédio que ela usou na gestação? É muito difícil você fazer um trabalho que comprove que foi o ácido fólico que trouxe isso. Mas se tem algum estudo que sugere, ou vários estudos que começam a sugerir, a gente tem que tomar cuidado. Então, não é assim, mal não faz. Isso vale para quase todas as medicações e quase todos os suplementos. A história do mal não faz não é verdade para quase tudo. Então, recomendação entre 400 e 1 miligrama para a maioria das pacientes, tá bom? Então, você tem que conversar com o seu médico para ele fazer essa avaliação e te indicar o melhor possível, tá? Vamos lá. Senão eu vou ficar falando muito de um assunto só. Vou falar agora um pouquinho do ômega 3. Né? O ômega 3 é uma medicação que está um pouco na moda. É uma gordura boa, né? O que a gente chama de uma gordura boa, que ela vem do peixe, de alga, né? Ela tem uma função muito importante na bainha de mielina, que é a capa da nossa coluninha, da nossa coluna, né? E ajuda bastante na formação do cérebro e na função do cérebro. A gente tem que lembrar que o cérebro é quase composto
em sua maioria de gordura. E na gestação, ela tem um papel cada vez mais claro em relação a essa formação neuronal do bebê, além de estar associado à diminuição de risco de pré-eclâmpsia. Então, o ômega 3, cada vez mais a gente coloca como uma suplementação de rotina, visto que a alimentação de peixes e frutos do mar, apesar da gente ser um país com praia, muita praia e muito rio e etc., a alimentação é muito fraca, né, em frutos do mar, desculpa, e a maioria desses peixes, tipo salmão e etc., são peixes de açude, né, peixes de tanque. Então eles só se alimentam de ração. Então a disponibilidade de ômega 3 é zero, é nula. Então não adianta você comprar o salmão no mercado, que a chance de você estar comendo ração e não ômega 3 é muito grande, né? Então, praticamente todos os pacientes têm a recomendação do ômega 3. A dose, eu não vou ficar falando dose de tudo, né? Mas a dose geralmente gira em torno de 300 miligramas, tá? Aí depende muito de qual suplemento que você está usando. Muitas vezes as pacientes preferem tomar um suplemento para gestante sem o ômega 3 e o ômega 3 separado, porque o ômega 3 dá aquele gosto de peixe, né? É bem incômodo, então às vezes tem época que não desce direito, principalmente no primeiro trimestre. Então, ômega 3 é uma vitamina que vale a pena usar, é uma medicação, uma suplementação interessante, que para quase todos os pacientes ela traz efeito benéfico, tá? Bom, vitamina D, né? Eu acho que desses três, o que eu mais queria falar era da vitamina D, né? A vitamina D um importante elemento para o metabolismo do cálcio, né? É super importante. Só que a vitamina D está sendo muito mal empregada em todas as áreas, né? A vitamina D entrou como se fosse a salvação da pátria, as pessoas estão tristes, os outros falam que é deficiência da vitamina D, a criança, sei lá, nasceu canhota, a culpa é da vitamina D que estava baixa, e não é bem assim, né? Por isso que eu fiz aquela pergunta, né? Tem gente que faz tratamento para qualquer doença com super indicação de vitamina D, sem nenhum respaldo científico e sem nenhum benefício comprovado. Então, na gestação, ela não tem só a função da questão da absorção do cálcio, do metabolismo do cálcio, tá? Na gestação, ela está relacionada sim com a formação também da parte cognitiva e risco de diminuição de risco de pré-eclâmpsia. Então, ela tem sim a sua função e ela precisa estar entre a faixa de normalidade. Agora, todas as sociedades de endocrinologia, de patologia e de ginecologia, elas colocam que não tem basicamente nenhum benefício da vitamina D em níveis acima de 60, 70 nanograma por ml. Então, a paciente que está com uma vitamina D adequada, né, ela provavelmente não tem necessidade da reposição. Ela precisa ser monitorada, ela precisa fazer o papel dela, que é pegar sol, que é a alimentação correta, mas dificilmente ela vai precisar tomar a vitamina D como se fosse uma coisa maravilhosa, que quanto mais, melhor. Meu neném virou, sei lá, tá com QI de 200 porque tomei vitamina D. Isso não é verdade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e a vitamina D tem muito caso de intoxicação, tem muito relato de intoxicação. E o que é intoxicação? É quando você está tomando muito mais do que precisa e o seu corpo não reage bem a isso. A paciente pode ter uma insuficiência renal aguda, então ela pode, às vezes, precisar de diálise até perder o rim, tá? Pode criar cálculo no rim, pode dar náusea, vômito, anorexia, fraqueza. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso pode impactar na sua saúde. Então, tome muito cuidado com a superindicação e converse para ter uma noção e questionar para o seu médico o porquê da indicação, né? É óbvio que aquela lista de valor de referência nem sempre está de acordo com o que a gente indica, porque lembra que geralmente os laboratórios
não colocam como referência a gestante, a referência são os adultos, e a gestante tem necessidades diferentes do adulto não gestante, então tem que tomar esse cuidado. Então a dica é converse com o seu médico e pergunte sobre isso, tá bom? Geralmente, a melhor indicação de dosagem são doses baixas, porque a absorção na gestante é um pouco pior, tá? Então, geralmente a gente indica 1.000, 2.000 unidades por dia. Às vezes é dose de ataque, mas no geral é o suficiente junto com a parte da paciente, né? Com a mudança de hábitos da paciente para essa vitamina D melhorar, tá ok? Vamos ver se eu esqueci alguma coisa. Tá. Então, em relação à suplementação, isso tem um monte de coisa, né, gente? Tem cálcio, tem o ferro, tem iodo, tem um monte de tem um monte de vitamina, mineral importante, mas eu não consigo falar sobre tudo porque não é o objetivo. O objetivo é que vocês entendam como a gente avalia isso e como a gente indica. Então, vocês têm que entender e questionar caso tenha alguma coisa muito mirabolante, muito diferente do que você esperava de uma indicação de vitamina e etc, tá? Agora eu vou falar de medicação, tá? Por que é tão importante você conversar com o seu médico, tá? Deixa eu tomar água aqui. Antigamente, se achava que a placenta era uma barreira para que não passava nada, ela absorvia e filtrava qualquer tipo de coisa que a paciente ingeria ou tomava. Então eles achavam que medicação nenhuma conseguiria ultrapassar a barreira placentária. Só que na década de 50 e 60, eles perceberam que uma medicação para enjoo, que era a talidomida, ela estava muito relacionada com malformação dos bebês. Os nenéns nasciam sem os braços e sem as pernas. E aí eles conseguiram associar o uso desse remédio com essa malformação. E a partir daí mudou tudo. Aí eles viram que sim, a placenta deixava passar a medicação. E aí criaram vários trabalhos e várias associações ligadas às medicações que eram usadas, tá? Então, por isso é tão importante conversar com seu médico sobre a medicação e por isso que é tão importante você falar para o médico quando você usa algum remédio, seja qualquer o seu sintoma e seja qualquer remédio que você usa, tá? Mesmo com toda a tecnologia, mesmo com todos os trabalhos tentando associar medicações e orientando a não usar, eles estimam que cerca de 10% das malformações são relacionadas à medicação que a paciente usa. Então é muita coisa, né? Então se você pegar 10 pacientes que têm algum neném com malformação, você saber que uma ali é porque tomou algum remédio sem saber que fazia mal, é muita coisa, né? E pode ser o seu. Então, super importante conversar com o seu médico sempre que você for tomar algum remédio, tá? A gente usa muito a classificação de risco da medicação em relação à gestação. Então, só para vocês entenderem, existem cinco indicações, né? O risco A até o risco X. É A, B, C, D e X, tá? O A, eu vou explicar rapidinho para vocês. O A é aquele risco, é aquele remédio que foi estudado com gestante e não tem alteração para esse bebê. Um exemplo, o ácido fólico. O ácido fólico é amplamente estudado em gestante e ele não altera a formação do bebê. Apesar de que atualmente ele já está caindo para risco B, porque se for super dosagem, pode sim ter alteração. Outra medicação que é super usada é o remédio para tireoide, para hipotireoidismo, né? Que é o Puran, o Eutirox. Essa medicação ela não altera a formação do bebê. Então, isso são medicações seguras, tá? O risco B é aquela medicação que fez o estudo no feto do animal, no ratinho, no porquinho, não viu alteração nesse bebê do animal que fez o estudo, só que não tem estudo em gestantes humanas, né, em mulheres.
aí a gente não pode confirmar que não faz mal para a mãe. Por exemplo, a amoxicilina, o Vonal, o paracetamol. Então, são medicações que foram testadas em animais, mas não foram testadas na mãe. Ou teve alteração no bebê do animal, do teste, mas na mãe não faz mal. Teve trabalho na mãe e não fez mal para a mãe. Então, essa é a classificação B, onde várias das medicações que a gente usa estão nessa categoria, tá bom? A C é onde estão quase todas as medicações, quase todas as medicações. Vou ler porque às vezes eu me perco tentando explicar essa tabelinha. A C é o seguinte, o estudo no neném do animal mostrou um efeito adverso no bebê. Ou não tem estudos nem animal nem humano, ou seja, nunca foi testado com ninguém, então a gente coloca ele na categoria C, tá bom? A categoria D, qual que é? Tem alteração no bebê, tem alteração para o bebê, mas o benefício que ele pode trazer para a mãe é maior do que o potencial problema que pode trazer ao feto. Um exemplo dessa medicação são as medicações para pacientes que convulsionam. Então, se elas não usam a medicação, elas vão convulsionar ou vão ter alterações muito graves. Então, é melhor ter um risco de talvez ter alguma complicação para o bebê, mesmo que seja pequena, do que a paciente ficar muito mal e às vezes não conseguir levar a gestação para frente, entendeu? Então, quando a gente coloca na balança, vale a pena usar a medicação. Então, tem medicação que não pode usar em gestante que a gente acaba usando, né? E por último, o X. Qual que é o X? É a talidomida que eu expliquei no início dessa parte. A talidomida altera o bebê. Outras medicações, o Rocutan, né, que é aquela medicação para espinha, ele altera a formação do bebê. Então, e não tem nenhum benefício para você tratar a sua espinha na gestação. Então, não pode usar e não pode usar. Por isso que muitas vezes, ou todas as vezes, as dermatologistas, elas obrigam o paciente a comprovar que ela está usando algum anticoncepcional, senão não passa a medicação. Tá bom? Então, esses são os critérios que a gente usa, que vocês precisam entender, e é por isso que é tão importante explicar. Lembrar que tem medicação que no início da gestação pode, no meio não pode, no fim pode. Tem medicação que no fim não pode, no início pode. E várias outras combinações que vocês precisam entender, que às vezes você vai poder usar com 12, 13 e não vai poder com 28, 29 semanas. Tá bom? Já falei meia hora aqui. Eu vou falar de ultrassom bem rapidinho e vou focar principalmente no morfológico de primeiro trimestre, mas eu vou explicar como que a gente, qual que é a sequência, como que a gente faz o tratamento, a avaliação, o exame do ultrassom na gestação. Vamos lá. Basicamente, o primeiro ultrassom que tem que ser feito, eu falei na aula passada, na live passada, o primeiro ultrassom assim que a paciente descobre, geralmente 6, 7 semanas, esse é o ideal para a gente ver o bebê. Ele serve para datar a gestação, por isso ele é super importante. Quanto mais cedo tem bebê com batimento, mais próximo da idade gestacional, a data provável do parto, a gente chega, tá? Nele também a gente avalia se tem algum sinal ruim ou bom, né? Se é uma gestação que aumenta, que tem risco desse bebê não ir para frente, não evoluir. Por exemplo, se o batimento está muito baixo, se a vesícula vitelínica ela está alterada, se tem algum descolamento, então é nele que a gente avalia isso, tá bom? Entre 11 e 14 semanas está o morfológico de primeiro trimestre, que é, com toda certeza, o exame mais importante na gestação. Por que eu digo com toda certeza? Porque ele é o exame que mudou o curso da obstetrícia nos últimos anos, tá? Por quê? Porque esse é o exame da nuquinha. Todo mundo conhece, eu vou fazer o exame da nuquinha. Não é pelo exame da nuquinha, não é a avaliação da translucência nucal. Esse é um exame importante, é óbvio, ele é uma triagem para síndromes, né? A síndrome de Down é a mais comum. Mas o neném ter ou não a síndrome de Down, não tem o que fazer, é uma alteração cromossômica. Agora, no morfológico de primeiro, a gente faz o rastreio para pré-eclâmpsia,
que é aquela doença da pressão alta da gestação. É uma doença que é a doença que mais mata, é a que mais leva a comorbidade, é uma doença que leva muita prematuridade e todos os problemas que isso traz, né? É, por que eu estou dizendo isso? Porque nessa fase a gente avalia, além de avaliar o bebê, além de avaliar a nuquinha, além de avaliar se o bebê tem ou não tem osso nasal, além da gente avaliar o ducto venoso, além de a gente avaliar a regurgitação da tricúspide, que é uma válvula do coração, a gente avalia a história da paciente, então a gente faz uma anamnese, a gente faz algumas perguntas para a paciente, a gente faz algumas outras medidas, a gente faz uma avaliação da artéria uterina, são os vasos que nutrem o útero, tá? E a gente coloca num programa. Esse programa é um programa gratuito, feito por um pesquisador inglês, e esse programa dá pra gente qual que é o risco dessa paciente ter a pré-eclâmpsia grave, tá? A pré-eclâmpsia grave. O que é a pré-eclâmpsia grave? É aquela pré-eclâmpsia que acontece antes das 30 semanas, 28 semanas. É aquela pré-eclâmpsia que leva o neném a uma prematuridade extrema. É aquela pré-eclâmpsia que, se o neném nascer com 23, 24, 25 semanas, a chance dele sobreviver é muito baixa, né? É aquela pré-eclâmpsia que traumatiza todo mundo. É aquela que você vê uma gestante grávida num dia, com a barriguinha pequenininha, na outra ela está sem o bebê, e na outra o neném está meses na UTI, com sequela, ou mesmo perdendo a gestação. Mas tudo bem, Ramon, só vou detectar, vai mudar o quê, né? Ela tem o risco da pré-eclâmpsia, vai mudar o quê? É aí que tá. Quando a gente faz esse exame antes das 15 semanas, e a gente descobre isso antes das 15 semanas, então ela fez lá entre 11 e 14 semanas, e detectou que ela tem esse risco aumentado, o uso de uma medicação super simples, barata, de graça, tem no SUS, que é a aspirina, que é o AS infantil, ele reduz em até 90% desse risco para o paciente. Então imagina, você usa uma medicação que é até boa de tomar, né? A gente, quando era criança, gostava de roubar aspirina para tomar. Ela é barata, ela é simples, não passa mal, não dá mal-estar. É muito raro ter alergia a AS. E você pode salvar a vida dessa paciente e desse bebê. Então, é um exame fantástico, eu adoro fazer. Mudou o meu atendimento no pré-natal. A última vez que eu tive uma paciente com uma alteração dessa, pré-eclâmpsia grave, eu já tive várias pacientes com pré-eclâmpsia grave, já tive várias pacientes com desfechos ruins. Infelizmente a gente não está livre para acontecer tragédia, né? Mas desde que eu faço esse exame, eu não tive mais a pré-eclâmpsia grave, aquela de 26, 27 semanas, que a gente sofre tanto quando acontece e a gente fica sem saída, né? Que o que tem o quê? 4, 5 anos, né? Então, é óbvio que pode acontecer, se pega só 90%, se protege 90%, tem chance de acontecer. Mas, pô, é muita coisa, né? É muita coisa. E esse é o principal recado que eu dou para vocês hoje. Converse com o seu médico do pré-natal, pergunte sobre o exame, questione, porque esse é um problema muito grave do nosso atendimento com ultrassom no Brasil e na nossa região. Quase ninguém, quase nenhuma clínica de radiologia faz esse exame. Isso é muito preocupante, né? Muito preocupante porque o obstetra fica de mãos atadas quando ele não faz o exame e o radiologista deixa de fazer uma diferença brutal para essa família. Então, questione, pergunte. É um exame fácil de fazer. O exame da nuquinha não é fácil. Medir a nuca não é fácil. O mais difícil é a gente avaliar a nuca, ducto venoso. Agora, a artéria uterina é muito fácil. É um vaso que não se mexe, não é igual o neném que mexe. Então, qualquer radiologista, qualquer pessoa, qualquer gineco, obstetra que faz ultrassom, ele sabe com muita propriedade ver a artéria uterina. É muito fácil aprender, a curva de aprendizado é rápido. Mas, se ele não fizer, não vai descobrir. Aí o obstetra fica de mãos atadas. Então, o obstetra precisa entender isso e ir atrás.
e o radiologista precisa começar a fazer esse exame, porque faz muita diferença. Então, eu vi rapidinho aqui falar de incisura, esse que é o problema. É muito comum no morfológico de segundo, que eu vou falar agora, ver essa incisura na artéria uterina. O problema, Carla que escreveu, a incisura no segundo trimestre fala que ela tem grande risco de ter. O problema é que não tem mais o que fazer. Você vai falar, olha, você tem risco de ter pré-eclâmpsia. Vamos rezar para você não ter a pré-eclâmpsia grave, porque não tem o que fazer. Então, faz muita diferença. O Doppler de uterina no segundo trimestre, morfológico, tem um papel de reavaliação, reclassificação, mas já era, você perdeu a chance. Lembrar que além do AS, o cálcio é super importante para essa diminuição do risco, porque a alimentação, o cálcio é muito, tem uma ingesta muito baixa de cálcio, a maioria das pessoas, então a gente geralmente suplementa o cálcio, ômega 3 ajuda, vitamina D ajuda, mas o principal é o AS. O AS é o único que tem comprovação de melhora. Tá bom? O morfológico de segundo, por que a gente faz? Porque é a fase entre que o bebê e o líquido estão numa proporção muito boa, então a gente consegue perceber mais malformações. Então, malformação de boca, malformação de face, malformação cerebral, malformação de membros. Então, a gente conta dedo, a gente vê se tem pé torto congênito, a gente vê se tem os dois rins, se tem as duas artérias e uma veia do cordão umbilical, a gente vê se tem malformações de coluna. Então, essa é a fase que a gente avalia melhor em relação ao líquido bebê, tá bom? Então, é um exame super importante, já foi o mais importante, o que eu falei do primeiro, porque tem esse cereja do bolo que a gente conseguir mudar a gestação com uma conduta super simples. O ecocardio fetal, que é o exame do coraçãozinho do bebê, não tem uma indicação forte para todos, apesar de ser recomendado. Então, às vezes a gente solicita, às vezes não, basicamente depende muito do plano da paciente. Tem alguns planos de saúde que não liberam de rotina. O ideal é que todo mundo faça, que faz próximo das 28 semanas, porque as malformações cardíacas são as mais comuns da gestação, as malformações mais comuns, então, mesmo o morfológico bem feito, às vezes pode passar malformações cardíacas, e o especialista em cardiopatias, em ultrassom, ecocardio fetal, ele é o profissional mais indicado para fazer esse exame. E no final da gestação ele tem o Doppler, que é um exame que avalia a função da placenta e se está tudo bem entre oxigenação e nutrição desse bebê. Não é um exame de rotina, a gente não faz de rotina, só faz com pacientes com risco ou com indicação. Por exemplo, hipertensas, diabéticas com já alterações, neném que não está crescendo, neném que movimenta menos, líquido diminuído, gestações que estão chegando muito prolongadas, 41, 42 semanas, mas no geral a gente não faz de rotina, a não ser que tenha uma indicação. Tá bom? Só mais uma dica em relação ao ultrassom. É muito comum a gente ver blogs e comentários falando: o médico que tem ultrassom no consultório, fazer muito ultrassom é ruim porque acaba tendo indicações, super indicações de procedimento, de cesárea desnecessária. Eu concordo em partes, porque se o médico não quiser que você tenha parto ou que você escolha o que você quiser, é óbvio que qualquer desculpa ele vai dar para fazer cesárea. Desde circular de cordão a, sei lá, líquido diminuído, a mão grande, pé pequeno, o neném não está bem, ele vai inventar qualquer coisa. Então, ele tendo ou não tendo ultrassom, ele vai achar um problema. Agora, quando a gente dispõe de ultrassom, que é o meu caso, a gente consegue fazer um acompanhamento desse peso do bebê. Então, a gente fica muito mais à vontade de detectar alterações e poder corrigir, e também a gente fica muito mais à vontade e a gente consegue muito mais detectar alteração que às vezes passa em branco. Às vezes a gente faz um morfológico e não viu nada. E aí a gente chega numa consulta, tá lá uma dilatação no rim, uma alteração no rosto. No rosto é difícil, mas uma alteração cerebral que apareceu, um cisto. Já várias vezes eu detectei cisto em ovário de bebê que a gente jamais ia detectar, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter cuidado de colocar todo mundo na cruz e falar: o médico vai te enrolar. Não estou dizendo isso, mas também não dá para a gente falar que só porque ele não tem ultrassom, ou tem ultrassom, ou não pede ultrassom, que está certo ou errado. Então a gente tem que ter mais cuidado, tá bom? Vocês precisam saber disso tanto para cobrar de mim,
quanto para cobrado de quem, do médico ou da médica que você faz o pré-natal. Bom, gente, eu falei demais, né? Muito assunto, pouca coisa que eu falei, mas o meu objetivo era esse, principalmente alertar dessa questão de vitamina, que não acho que é água, que pode tomar à vontade, que é tudo igual, que vamos lá, vamos, vitamina, glutamina, que eu brinquei lá na pergunta, do ultrassom, o morfológico de primeiro, tem que conversar com seu médico sobre isso, pode ser o que mude a vida da sua gestação, a sua vida e a vida do seu bebê, e das medicações, para vocês tomarem muito cuidado, tá bom? Vamos começar as perguntas, que já tem 46 minutos, estamos... Hoje falei demais. Doutor, por gentileza, Ana Botim, poderia falar um pouco sobre o citomegalovírus? Posso falar sim. O citomegalovírus, minha luz abaixou? Bom, o citomegalovírus é uma arbovirose, meio parente do coronavírus, não, desculpa, da Zika vírus, da rubéola, eles têm as mesmas características. É uma infecção que pega de contato, né? No geral, ele passa como uma gripe comum, você sente um mal-estar, uma febrinha baixa, você acha que está com um resfriado, e geralmente não traz sequela nenhuma. Qual que é o problema? É você pegar essa doença na gestação. Se você pegar na gestação, ele pode passar para a placenta e ele causa malformação grave nesse bebê. Então, o citomegalovírus é uma alteração que a gente precisa investigar quando a gente descobre alguma malformação e ela não fez no primeiro trimestre, porque se ela pegou na gestação, pode ser a causa dessa malformação, e se ela é suscetível, a gente tem que tomar muito cuidado e repetir nos outros trimestres, porque ela pode acabar pegando e a gente precisa ligar o alerta. Infelizmente não tem tratamento, mas é uma informação super importante. Então é uma doença que preocupa na gestante, tá bom? Quais os perigos de testar positivo para Covid estando grávida? Covid é uma doença super nova, né? Tem 1 ano, com muita coisa. Eu vi ali, pegou uma vez, não pega mais? Não pega mais, Daia, não pega. Então, você está tranquila. Pegou antes da gestação, a gente fica mais tranquilo. Covid é uma doença gravíssima, né? Matou tanta gente, a gente ainda está aprendendo sobre ela, porque a gente percebe que na gestação não tem muito impacto nessa questão da formação do bebê. O problema é que o Covid ele pode induzir essa parte da trombose, né? Ele aumenta esse risco para alterações trombóticas. E isso na gestação é muito grave, porque a gestação por si só é um evento que aumenta muito a chance de eventos tromboembólicos. Então, se a paciente tiver essa complicação na gestação, e o Covid estiver induzindo isso, pode ser uma bomba relógio. Então, a paciente pode ter uma manifestação grave da doença, né? Ter o coronavírus da forma grave, precisar de intubar, e aí entrou nessa insuficiência respiratória grave para todo mundo. E lembrar que a gestante é uma paciente imunodeprimida, porque o corpo diminui a imunidade, porque tem um outro ser humano que ela não pode atacar, né? Então tem que ajudar. Então a imunidade cai para ter menos essa intervenção. E tem essa questão dos eventos tromboembólicos. Então, no terceiro trimestre é a fase que mais preocupa o Covid, tá bom? Então, testou positivo. No geral, não tem muito o que fazer, só acompanhar e conversar de perto com o seu médico, mas é grave, com certeza. Vamos lá. O alvo de vitamina D para gestante é igual para mulher fora de gestação? Não, não é. A vitamina D, Milena, os índices são um pouco diferentes, tá? A gestante entra num grupo de risco, então geralmente fica entre 30 e 60. Na mulher em condições normais, digamos assim, é acima de 20, tá? Então é diferente. Vamos ver aqui. Sulfato ferroso indicado de rotina, geralmente é indicado. A gestação, lembra que tem um outro bebê, né, tem um outro ser humano precisando de você, então o sangue acaba hemodiluindo, a necessidade de nutrientes é maior, e isso pode levar também a uma anemia, que é a mais comum da gestação, anemia ferropriva, e o ferro
pode ter uma função profilática ou mesmo de tratamento. Então, sódio ferroso, a gente indica, o ferro a gente indica de rotina. Hoje tem outras formulações do ferro, né, que são com absorções diferentes, em locais diferentes, que são menos intolerantes, como o sulfato ferroso, é bem ruim de tomar, mas a gente indica de rotina geralmente, é indicado, né? Vamos lá. Nenhuma pergunta? Aí não, Aline. Nenhuma pergunta, só dizer que precisamos de mais nada. Tem muita gente boa, tá? Eu vou te ser bem sincero, temos obstetras fantásticos. Eu conheço muito obstetra bom aqui em Toledo, em Cascavel, e acredito que são algumas divergências em relação a essa assistência. Eu acho que o problema está muito mais no sistema do que no profissional, e o profissional, é óbvio, a gente tem que ir aprendendo a lidar com o jogo e tentando, fazendo o nosso papel para melhorar para vocês. Então, eu, não, eu acho que tem muito profissional bom. Eu conheço muito obstetra bom, aprendi obstetrícia em Cascavel. Eu sou fã de muita gente aí. A questão é que o perfil de trabalho, às vezes o seu bate mais comigo, mas tem muita gente boa e é isso. Obrigado aí pelo elogio. Tá. Poderia falar sobre medição do colo de útero. Ótimo, bom você ter perguntado. Tem muita coisa que eu quero falar, mas não dá tempo. O colo de útero hoje é um exame de rotina, é outra coisa que vocês têm que encher o saco do médico de vocês, da médica de vocês, para colocar como rotina. Anota isso aí. Colocar como rotina a medida do colo do útero no morfológico de segundo trimestre. Esse é o principal exame para a predição de risco de parto prematuro por incompetência do colo. Então, a paciente que tem um colo diminuído nessa fase, ela tem mais risco de ter parto prematuro. Hoje em dia, a indicação do tratamento é a partir desse exame. Claro, tem outros critérios que aí a gente acaba às vezes fazendo até a cerclagem, que é aquele ponto que dá no colo do útero, que aí é mais no início da gestação. Mas se vier com essa alteração, a gente passa uma medicação, que é uma medicação que é super usada na gestação e que ela diminui muito o risco do parto prematuro. Então, sim, faz parte da rotina, tem que fazer parte da rotina. É chato fazer exame transvaginal com 20 semanas, mas é fundamental, faz toda a diferença. A gente, às vezes, no início eu sofri um pouco, porque o morfológico geralmente é um exame que, às vezes, vai um monte de gente da família querer ver e tal, e aí eu tinha um pouco de resistência, só que a gente não pode, a gente tem que vencer esse tipo de barreira para melhorar e fazer a melhor indicação possível. Hoje não tem, a gente fecha, faz o exame e depois a família entra, entendeu? Tem que medir o colo do útero, fale isso com o seu gineco, tá bom? Com o seu obstetra. Vamos lá, vamos lá. É muito bagunçado essas perguntas. Vem tudo fora de ordem, aí eu não sei o tempo. Vamos lá, muito mal-estar, vômito, enjoo. Tem medicação que ajuda? Tem. Eu falei da talidomida, que é uma medicação que usava para enjoo, mas hoje praticamente todas as medicações para enjoo são permitidas na gestação. Então tem um monte. Vonal, Plasil, Dramin, Meclin, tem um monte de medicação que você pode usar. Conversa com o seu obstetra. Se for eu, me manda a mensagem que eu te falo. Mas pode sim, tá bom? É verdade que carência de vitamina D tem a ver com autismo? Preocupada. Geralmente é o contrário. Pode ter sim, mas doses muito altas geralmente trazem toxicidade e às vezes o objetivo da vitamina D é anulada com isso, né? Vou falar de novo. Eu esqueci de falar que eu queria muito ter falado isso. Para vocês terem uma ideia de como funciona esse comércio de vitamina D, essa loucura de vitamina D, eu recebo mais amostra de laboratório de vitamina D do que anticoncepcional. Então é um mercado que dá muito dinheiro e tem muita gente passando vitamina D por causa de qualquer coisa. Então vocês têm que ter cuidado. Se tiver carência, a gente precisa passar, principalmente pela questão do metabolismo do cálcio e as vantagens que ele traz. Agora, essa questão de autismo, meu neném vai ser inteligente ou não, vai torcer para o Flamengo, e não é culpa da vitamina D, esqueçam isso, tá bom? É, é muito difícil provar isso, pode ser que a gente esteja errado, o que eu estou falando, mas
o que a gente sabe é que ele traz toxicidade. Então não adianta enfiar a vitamina D se você não tem indicação. Tá bom? Quanto tempo tem que esperar para engravidar depois que testou positivo para Covid? Putz, esse é um assunto que um monte de gente me pergunta, a gente ainda não tem uma resposta boa para isso, né? Mas geralmente passou essa fase do Covid, a paciente já está bem, já não está mais com o vírus ativo, a princípio não tem contraindicação de gestar não, tá bom? Pode ter problema para o bebê, a gestante tomar a vacina de tétano? Não, não pode. A vacina de tétano é indicadíssima na gestação, tá? Tanto a DT, que é aquela tétano de difteria, quanto a DTPA, que é uma que a gente faz de rotina na gestação, mesmo que você tenha feito há pouco tempo, que é tétano, difteria e coqueluche. É importantíssimo fazer na gestação, tá bom? 56 minutos, vamos falar mais um pouquinho. Quero engravidar, tomar ácido fólico de 5 miligramas pode ser arriscado? É aquilo que eu falei, Angélica. Tem que ver o seu caso, mas pode ser que você tenha. Que você não precise dessa dose tão alta. Então, conversa com o seu ginecologista, pergunta para ele se você precisa usar o de 5 mesmo. Essa questão de folato, ácido fólico, é um assunto legal para conversar. O metabolizado, o folato, ele hoje é mais indicado, tá? Mas às vezes nem precisa, tá? Depende, porque a questão tem muita coisa envolvida, gente. A saúde da paciente, a questão financeira pesa muito. Às vezes, pô, tem medicação de R$ 200, né? Todo mundo pode pagar R$ 200 por mês, só no ácido fólico, entendeu? Então, são várias coisas que o médico tem que avaliar. Não adianta eu falar, vou passar o que é o melhor para todo mundo, o que eu acho que é melhor, né? Porque às vezes não é para você o melhor. Então, vocês têm que ter cuidado com isso, mas geralmente 5 miligramas é muito, mas tem que conversar com o seu médico. Doutor, pode falar sobre o fator negativo do sangue da mãe. Isso era um assunto que eu queria falar também, mas como eu vi que eu estava atrasado, eu dei uma corrida. O RH negativo a tipagem sanguínea com o fator RH negativo, que é o sangue que pode ser doado para todo mundo, mas não pode receber de ninguém. Qual que é o grande problema? Se o seu marido for sangue positivo, o seu bebê tem chance de ter o sangue positivo. E o sangue negativo não tolera o sangue positivo. Eu estou falando bem genérico para vocês, todo mundo entender bem. Quando tem contato do sangue da mãe com o bebê, o sangue da mãe pode criar anticorpo contra o sangue do neném. Isso pode destruir as células do neném. Então leva uma anemia muito grave. Então, existe hoje uma imunoglobulina que diminui esse risco. E, no geral, a primeira gestação é muito raro, porque não dá tempo de criar esse anticorpo. Então, a gente pede exames específicos por conta disso. E se a paciente tem algum risco de ter tido essa troca entre mãe e bebê, por exemplo, um sangramento, um acidente, coisa assim, a gente tem que fazer esse imunoglobulina ainda na gestação. E a gente pode fazer também profilático em torno das 26, 28 semanas, tá? Então, o seu médico pode te explicar isso um pouco melhor, mas é mais ou menos esse caminho, tá bom? Que mais? Há mais de 2 anos tomo colágeno hidrolisado com vitamina C, na gestação pode continuar tomando. Geralmente pode, Dani. O ideal é você conversar com um especialista. Eu não sou especialista em nutrição, não sou especialista nessa questão. Eu gosto muito de trabalhar com quem sabe, então você precisa conversar com quem sabe da suplementação bem, tá? Mas, no geral, o colágeno tem pouca absorção, pouca função. A gente geralmente recomenda para a questão de tônus de pele, etc. Hidratação, exercício físico, hidratação local, né? Hidratantes, óleos. E a vitamina C tem sim a sua função, tem que ver se realmente você precisa da suplementação, mas em relação à segurança, pode fazer sim, tá bom? Já dá 1 hora, vamos ler mais uma aqui. Geralmente é indicado tomar vitamina D por quanto tempo durante a gestação? Geralmente é o tempo que você precisa para deixá-la em níveis bons. No geral, quando está baixo e chega num limite,
a gente deixa uma dose baixa para ela não cair muito, porque depende muito de pegar sol, depende muito de alimentação, e às vezes o paciente melhora um pouco e depois cai. Então, no geral, a gente usa a gestação inteira quando tem necessidade, e às vezes a gente interrompe quando já está no valor correto. Tá bom, gente? Então, assim, o importantíssimo dessa live foi para vocês entenderem o ultrassom do primeiro trimestre, a questão das medicações, conversar de novo. O que mais faz diferença é você ter esse elo com o seu com o seu obstetra, tirar essas dúvidas, tá? E é isso. Obrigado de novo, foi muito legal. Espero que vocês tenham entendido, aproveitado. Qualquer coisa me manda que eu vou respondendo também. E semana que vem vamos falar de parto, né? Que acho que é o assunto que vocês mais querem falar, tá? Vamos falar bastante de indicação, vamos falar bastante dos direitos da paciente e eu vou dar bastante dica do que você pode fazer para que seja que você se decepcione menos, que você aproveite mais e que seja da melhor forma possível esse momento que é o que vocês às vezes acham que a gestação é só o parto, vocês pensam muito no parto, claro que é importante pensar, então vamos debruçar e falar bastante. Vou tentar responder mais do que falar na próxima, eu prometo, tá bom? Valeu, obrigado de novo. E é isso. Uma boa noite, boa semana e até. Obrigado.